E aí, chegando na questão do Flávio, né? Polícia Federal estuda pedir abertura de inquérito sobre conduta de Flávio Bolsonaro. E qual conduta? A vigília. A turma do Yoga dele escreve sobre isso. Cotado para a presidência, Flávio Bolsonaro vira alvo. Parece que não pode ter candidatos, né? De direita. Só se for permitida. Apontava como que o seu candidato, né, do pai ao Palácio do Planalto em 26, Flávio Bolsonaro, virou alvo. Na decisão que o ministro ordenou a prisão preventiva de presidente do Bolsonaro, Flávio passou a ser cotado recentemente como candidato à presidência, diante da impossibilidade da candidatura de Jair e de seu irmão Eduardo. Na decisão, Dom Pedro III citou a vigília convocada por Flávio como um dos motivos para mandar prender Bolsonaro previamente. Aspas. O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022, utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar por múltiplos canais, né, de mensagens ataques de ódio contra as instituições. O ministro acusa ainda Flávio de tentar reeditar os chamados acampamentos golpistas e de insultar a justiça de seu país, ignorando sua responsabilidade como senador. E se for a injustiça? Primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa articula criminosamente de maneira traiçoeira contra o próprio país, inclusive abandonando seu mandato. Acho que é exílio, viu? Na sequência, outro filho do líder da organização criminosa, Flávio Bolsonaro, insultando a justiça e seu país, pretende reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como senador da República. Oi? Moraes deixará Flávio Bolsonaro inelegível, diz o Eduardo. Aspas pro Dudu, agora estão mirando os canhões contra o Flávio. Não à toa que já vinculou essa vigília, convocada pelo Flávio, à situação de hoje. O ministro está basicamente destruindo a oposição. Qualquer um que Moraes e seu compasso enxergue como ameaça ao poder deles vai provavelmente correr o risco de se tornar inelegível através de uma condenação do Supremo. Esse é o Estado Democrático de Direito. Não, mas é uma estratégia. Aí você pensa na direita e fala isso. Então assim, agora a estratégia é o quê? É negar Deus? É abrir mão de Deus? Abraçar o materialismo por completo? A turma da CNN também deu ampla repercussão nessa questão do Flávio. E aqui o Caio Junqueira faz uma análise até sobre um dos candidatos preferidos, né, do sistema para suceder o Jair. Só vou dar play. Claro, há uma expectativa sobre quem carregará o sobrenome Bolsonaro. Tem alguém que não leva o sobrenome, mas talvez leve a bandeira. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que também se manifestou mais cedo sobre essa prisão, Caio. Isabel, eu sempre, quando a gente tem que analisar ou apurar essa questão do Tarcísio candidato ou não candidato, eu gosto de dividir entre os operadores políticos que desejam que o Tarcísio seja candidato e o próprio entorno mesmo, ali no duro do Tarcísio, que não cansa de repetir, pelo menos pra mim, de que o plano dele é sim a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Então é preciso separar quem quer que o Tarcísio seja candidato e que opera para que ele seja candidato, e há aí muitos interesses. Um deles, óbvio, abre uma vaga de governador do estado de São Paulo, caso o Tarcísio seja candidato, e abre também uma vaga para vice de São Paulo, abre uma vaga para vice do Tarcísio, que seria uma candidatura forte ao Palácio do Planalto. Então tem muita gente com interesse em que ele seja candidato. Mas quando a gente fala com o entorno, né, com gente ali que convive, que o Tarcísio confia e compartilha confidências, não estou falando de presidentes de partido, estou falando dos assessores mais próximos, garantem que ele não será candidato. E aí qualquer leitura geral é muito risco, é muito arriscado para o Tarcísio deixar uma reeleição, talvez até em primeiro turno aqui no estado de São Paulo, para entrar em uma disputa que é difícil com o presidente Lula, né, o governo está bem posicionado, o presidente Lula tem uma candidatura competitiva no ano que vem, e aí, além disso, além de ter um adversário forte, né, que seria o Partido dos Trabalhadores, ainda sob o risco de enfrentar o próprio bolsonarismo, né, as próprias críticas do bolsonarismo. Ninguém garante que um acordo do bolsonarismo, da família Bolsonaro, com a direita tradicional, em torno de uma candidatura Tarcísio de Freitas, que daria uma semana, daria um mês, daria 2 meses, o Eduardo Bolsonaro ou o Carlos Bolsonaro comecem ali a atacar o Tarcísio em razão de posições que ele tome durante a campanha. Então, além do risco Lula, né, que o Tarcísio teria, que é uma eleição difícil, não é uma eleição garantida ao Palácio do Planalto para o Tarcísio, tem um risco de não ter uma segurança 100% de que a família Bolsonaro estará com ele firme até o final da campanha, podendo ali criar ranhuras ali nessa candidatura e disputando ainda mais o processo na campanha, que é uma campanha difícil. Caio Junqueira, conosco nessa cobertura especial aqui da CNN Brasil. Vendo aí, né? Tem várias pessoas interessadíssimas em emplacar alguém aí, né? Mais moderado no lugar de alguém da família Bolsonaro. E o Renato fala, nem pensar que ainda teve gente fingindo que Bolsonaro não estava sob coerção. Vermes partidários fingindo normalidade enquanto um país inteiro é empurrado pro abismo.